Querido, Boa noite a todos. Nós estamos iniciando o nosso estudo. Nós estamos a tomar nossa série que fala a respeito das profecias que se encontram nas histórias bíblicas. No estudo de hoje, nós analisaremos a vida de Davi, as características que ele teve se relacionam e se projetam com Jesus, o Messias, mas principalmente analisaremos a batalha entre Davi e Golias, no episódio tão conhecido quando um menino, um moço, através de uma funda e uma pedra, venceu um gigante com muita experiência em batalhas. O que essa história tem a ver com o grande conflito entre Jesus e Satanás? Nós vamos ver que Davi aqui representa Jesus e Golias representa Satanás. Como sempre, nós abriremos bastante a Bíblia, veremos nos detalhes dessas histórias e faremos aplicações para a nossa vida também. Para isso, nós vamos pedir a presença do Espírito Santo. A irmã Viviane vai orar por nós. Por favor. oremos. Querido Deus, obrigada por estarmos aqui reunidos para ouvir a tua palavra, Senhor, através do Johan. Que o Espírito Santo abra os nossos corações, que nos dê entendimento e que nos prepare para a tua volta, Senhor. Abençoe a todos que estão aqui e os que também não puderam estar. Amém. Fique conosco, tenha misericórdia de nós, Senhor, e perdoa os nossos pecados. É o que eu te peço, te agradecendo por tudo. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito bem. Então, essa história, creio que nós ouvimos desde criança, né? Já foram feitos alguns filmes e é muito conhecida para nós. Mas vamos sempre recapitular para projetar o, qual detalhe e como isso vai se repetir, ou já se repetiu, né? Na história e na vida de Jesus. E nós, no final, faremos uma aplicação futura, ok? Para a última batalha entre o bem e o mal. Vocês sempre estão acostumados já com esse versículo, né? Gênesis 3,15 define a maior de todas as profecias, que abrange desde o Gênesis até o final e a última batalha do Armagedon, inclusive no Apocalipse. O texto diz o seguinte: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E, ao longo da nossa série, nós mostramos que a luta entre Jacó e Esaú, José e os seus irmãos, eh, foram desdobramentos desta profecia. Abraão, quando ele pecou, quando ele venceu, quando ele teve fé, é tudo resultado de uma batalha, de um grande conflito espiritual. Na história de hoje, isso vai ficar mais nítido, mais claro, porque nós veremos quais são esses protagonistas da história de hoje. E creio que vai ficar muito fácil, né? Como Davi representa o descendente da mulher e como Golias representa o descendente de Satanás. Então, um detalhe já aparece aqui em cena, né, dessa história conhecida. O descendente da mulher ferirá a cabeça do descendente da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar, ou seja, a ferida que Golias proferiu a Davi, se é que proferiu, foi mínima em relação à ferida que Davi proferiu na cabeça do gigante, matando ele na sequência. É óbvio e fica nítida aqui a inimizade entre dois povos, a inimizade entre os seus representantes e campeões, né? É por isso que, de forma direta, a gente entende que Golias representa Satanás e Davi vai representar a Jesus e o Messias. A mulher é a representação do exército de Israel, o povo escolhido de Deus, e a família ou descendentes dos homens, né, dos ímpios, são representados pelos filisteus. Uma luta ancestral que, inclusive, chega até os nossos dias, com a batalha entre palestinos e
e israelenses. Embora nós já saibamos, né, a gente comentou não nos nossos estudos, mas no momento em que a gente tira as dúvidas, de que os palestinos não são os que hoje, né, são ditos e conhecidos como palestinos, não são descendentes e não são mais os filisteus, porque os filisteus foram aniquilados, foram espalhados pelo mundo. Então, eles são descendentes dos árabes que moravam no norte da África. Eles são muçulmanos, sim, mas não são descendentes dessa família de filisteus. Os filisteus vieram de uma região da Grécia para habitar aquela região da Palestina, né? Então, feito esse parênteses, nós, embora tenha sido dado esse comentário, a gente vê que a luta continua, né? Mas não é uma luta de armas, de atos de terror, é uma luta espiritual da qual nós estamos falando aqui, ok? E dessa que nós vamos projetar para o futuro também. Então, Davi será o vitorioso, mas inicialmente o menos provável vencedor dentro dessa luta, ok? Então, nós vamos para o texto bíblico, para o capítulo que vai requerer toda a nossa atenção no estudo de hoje, que se encontra em 1 Samuel 17, ok? O versículo 4 diz o seguinte: Então saiu do arraial dos filisteus um homem, guerreiro, cujo nome era Golias de Gade, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Guardem esses números, ok? 6 para uma aplicação futura. Mas, por enquanto, nos concentramos com o adjetivo um guerreiro. Se Golias representa a Satanás, e nós sabemos que Golias era guerreiro desde a sua mocidade, há quanto tempo no grande conflito Satanás é um guerreiro com experiência? São milênios e milênios de experiência que o levaram e o levam até hoje a uma série de características que o tornam invencível quando ele vai lutar contra os homens, no aspecto da tentação, no aspecto físico, no aspecto do poder, no aspecto do intelecto. Em todos os aspectos, nós seremos derrotados se nos entregarmos uma luta entre ambas as partes, sem ter a Jesus como nosso intermediário e como nosso representante, ok? Então era é, uma luta desproporcional, um gigante contra qualquer soldado de Israel. Era impossível ao olho humano, à avaliação humana, que alguém pudesse vencer o gigante pelas características, pela força, pela experiência, pela couraça, por tudo. Da mesma maneira, Satanás nunca foi vencido por homem nenhum, apenas por um homem que era Deus em pessoa, encarnado, né? Jesus Cristo. Então, aqui, esses detalhes, nessas palavras, já começam a dar sinais desse grande conflito entre esses protagonistas, ok? Vejamos o versículo 33, confirmando o que a gente está comentando. Porém, Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Eu estou adiantando um pouco a história, mas nós sabemos que Davi se apresentou para pelejar contra Golias, né? Porque ele era um menino corajoso. Pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade, né? Desde que foi expulso do céu, desde que foi achado pecado na sua mente, ele se especializou na arte da mentira, do engano, da sagacidade, da sutileza, da mistura da verdade com a mentira. Ele é astuto, ele é ruim, ele é todas as características que a gente poderia encontrar, inclusive descritas na Bíblia, é alguém que não tem como vencê-lo, porque ele é um ser espiritual, é um ser poderoso, é um ser experiente e é impossível uma luta contra qualquer um de nós, ou contra todos nós, ok? Por isso que o mundo sucumbe no engano, por isso que o mundo, inclusive alguma parte dele, acha que ele não existe, né? Ele
diversifica a quantidade de enganos de maneira tal que ele tem esse sucesso desde a antiguidade com todos os seres humanos. Vamos para o detalhe da batalha. 1 Samuel 17:9 diz o seguinte, Golias falando, né? Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis, perdão, nós sereis por servos e nos servireis. Então, o que estamos entendendo desse texto? Primeiro, quem desafia é Satanás. Quem, baseado no seu currículo de vitórias, ele é um ser arrogante, orgulhoso. Quando nós estudamos o Mar Vermelho, nós vimos que ele faz ferver as profundezas do mar. Os povos, nações, multidões estão na sua mão. Ele agita, ele promove guerras, rumores de guerras, catástrofes, problemas. Ele desafia o tempo todo o povo de Deus. E algo muito interessante também é uma aplicação de que essa luta é travada entre dois representantes. O vencedor de um dos bandos definiria o vencedor de um dos povos. Se Golias vencesse, se Davi vencesse, né, os filisteus ou os israelitas seriam vencedores. Não é uma luta entre exércitos, é uma luta entre campeões. Quando nós falamos do grande conflito, nós não podemos pensar que a luta é nossa. A luta é entre dois representantes, Satanás e Jesus. Satanás é o acusador desde o início. Ele queria ser como o Altíssimo, ele queria ocupar o lugar de Jesus, participando dos concílios junto ao Pai, ele queria usurpar esse lugar. Então, por Jesus ter sido acusado e por Satanás ser o acusador, o arqui-inimigo de Jesus é Satanás. Então, por isso que ele também, existem vários motivos, né? Desde a fundação de Jesus se colocou como nosso Salvador. Mas dentre eles, na perspectiva do grande conflito, é Jesus que seria o único representante para poder definir quem seria o vencedor do lado do bem, tá bom? Então, a luta entre o bem e o mal é entre Jesus e Satanás. E nós sabemos que quem já venceu na cruz do Calvário? Jesus. Então, a luta que nós enfrentamos hoje não é uma luta para definir o final do grande conflito, para mudar o lado de quem vai vencer. Não é nada disso. Nós apenas precisamos nos apoiar naquele que já venceu, o nosso campeão, tá bom? Então, parece óbvio, mas isso traz muito conforto para mim ao entender de que a minha luta pode ser vencida porque alguém venceu uma luta maior, ok? Então, a cada dia, se a gente se lembrar dessa questão, a gente vai ter em Cristo Jesus, né? Nós seremos mais do que vencedores. Versículo 10, o texto bíblico também vai dizer o seguinte: Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Dai-me um homem. Desde o momento que Caim nasceu, Satanás achou que talvez ele seria o descendente que esmagaria a sua cabeça. Por isso ele tentou Caim, fez cair, e ele vibrou porque tinha certeza de que não seria Caim. Inclusive, achando que talvez seria Abel, ele fez com que Caim matasse a Abel. De maneira que ele, desde os primeiros filhos de Eva até e todos os descendentes, a sua luta foi fazer cair em pecado, porque o pecado definiria a vitória de Satanás contra todos aqueles homens. Dessa maneira, porquanto
todos nós pecamos, fomos destituídos da presença e da glória de Deus. Por isso que Satanás, até os dias em que Jesus viria, ele repetiria: dai-me um homem. Cadê o homem que pode me vencer? Onde está? E no currículo dele estavam Moisés, José, Jacó, Isaac, tantos homens de Deus que pecaram e sucumbiram diante dos enganos e das tentações de Satanás. Até o dia, obviamente, em que chegou Jesus e sem pecado ele venceu o seu arqui-inimigo. Percebam que todos essas palavras-chave nos remetem a um conflito muito maior. E a história que nós estamos analisando aqui é apenas como se fosse uma pálida ilustração da luta muito mais complicada que Deus tem que resolver. Você se lembra quando nós comentamos rapidamente como Deus respondeu a Jó? Quando Jó questionava por que ele era atingido com aqueles problemas, provações, morte, doença, etc. Perdão. Deus mostrou para ele, descreveu dois animais, sendo que um deles representava Satanás. A luta era muito mais intensa daquela que Jó sequer imaginava. Então, tudo isso nos remete a um conflito que vai além do que os nossos olhos podem perceber, ok? Vamos para a sequência, o texto bíblico. 1 Samuel 17:15. Aqui nós temos agora, vamos deixar de lado as características do arqui-inimigo de Jesus. Vamos entrar com as características do vencedor, ok? Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. Qual era a profissão de Davi? Qual era a origem, de qual família Davi ele provinha? Ele não era à toa, não era em vão, né? O texto bíblico nunca tem uma palavra que está deixada ali sem nenhum motivo. Davi dava sinais de que Jesus seria o bom pastor e que Jesus nasceria na cidade de Belém. Por isso que de tempos em tempos eu fico pensando, né, e até comento aqui nos nossos estudos, que esses estudos bem poderiam ser para muitos judeus que não entendem que Jesus é o Messias verdadeiro. O registro bíblico deixa tão claro como Moisés, José e todos os outros patriarcas que nós já examinamos são o Messias, são os tipos do Messias numa escala muito, muito reduzida, né? Vamos adiante. É, quem era Davi? É um homem segundo o coração de Deus. Vamos entender primeiro aqui, antes de entender essa questão, que o nome Davi, o significado dele era amado, filho desejado, ok? Ele era o caçula, ele era, entre aspas, o queridinho da família. E por que ele era chamado, e aqui falando da questão das características, né, dele como um bom pastor, por que ele era chamado segundo o coração de Deus? A gente não vai falar sobre a vida dele, de pecado, das suas falhas, mas o poder, o coração dele era nobre no aspecto de ouvir a voz do Espírito Santo, se arrepender, mudar de atitude e buscar novamente a Deus como seu socorro, sua fortaleza, seu auxílio. Então, se Davi, sendo pecador como ele era, ele conseguiu ser chamado um homem segundo o coração de Deus, quer dizer que existe espaço para cada um de vocês e para mim também podermos sermos chamados pela graça e misericórdia de Deus, homens segundo o coração de Deus. Porque o que Deus deseja é que nosso coração seja um coração de carne e não um coração duro de pedra, né? Então a pergunta correta é: eu como é que Davi, sendo pecador, foi chamado segundo o coração de Deus? A pergunta certa seria:
Davi, sendo quem ele foi, né? Eu também poderia ser chamado um homem segundo o coração de Deus, ok? É uma aplicação muito rápida que a gente está fazendo para a nossa vida aqui. Vamos para o texto de 1 Samuel 17, 16. Nós voltamos para a batalha. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Esse número, ele é simbólico. Na história, obviamente, é um, dia, é um número literal, tá? Mas quando eu me refiro à aplicação simbólica, é no aspecto de remeter ao tempo de preparo de Moisés no deserto e, principalmente, já que estamos falando que Davi representa Jesus, os 40 dias coincide com o mesmo número de dias que Jesus passou no deserto da tentação, linkando, conectando de forma direta ambas as histórias. Algumas pessoas, a ciência, né, indica de que se a gente por pelo menos 21 dias a gente conseguir repetir um hábito, nós conseguimos firmar esse hábito e passar a adquirir um novo hábito na nossa vida, tá bom? Porém, do ponto de vista bíblico, o número 40 traz essa conotação de haver com um propósito, um fim específico para que a gente pudesse ter uma vitória ou uma mudança de um hábito ruim para um hábito bom, né? Por isso, antes de iniciar seu ministério, Jesus passou 40 dias de jejum. Tá? E por isso também nós temos o projeto, né, 40 dias, 40 madrugadas também na nossa, para que tenhamos a oportunidade de formar o hábito de comunicarmos com Deus, lendo a sua palavra e orando todos os dias de manhã, ok? Mas neste caso, de forma direta, o tentador, Satanás, quis fazer cair Jesus em tentação e pecado. E Golias, da mesma forma, de maneira arrogante, ele desafiava: dai-me o homem, cadê esse homem? Vocês são covardes, vocês não têm é, coragem para lutar comigo, muito menos, né, dar um passo à frente. Quem de vocês, onde está o campeão? Até o próprio rei Saul, o homem mais alto de Israel, ele estava amedrontado, tinha medo, ok? Então, todos esses detalhes nos levam a conectar essas duas histórias. Qual era a reação dos israelitas? O texto diz: porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Era lógico, era razoável, era o melhor a se fazer. Qualquer um pensaria que se fosse para enfrentar o gigante era suicídio, menos um menino, um moço corajoso teve a competência de enfrentar o gigante Golias. Como a gente comentou até aí, até o dia em que Jesus nasceu, né? Todos os homens fugiram de diante de Satanás. E todos nós, inclusive que viemos depois de Cristo, todos nós pecamos e todos nós em algum momento nos frustramos, nos ficamos com sentimento de culpa, fugimos daquele que se tornou vitorioso consecutivamente diante dos nossos pecados, nossa falta de fé, nossas tendências, nossas lutas. Então, essa é a prova de que Golias e Satanás são inimigos invencíveis, apenas pelas nossas próprias forças. O que eles vão dizer aqui? Novamente, uma aplicação para nossas vidas, né? Os soldados vão dizer o seguinte: vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. A quem admiravam esses homens? Por acaso eles não conheciam as histórias de como Deus conduziu os juízes, o povo de Israel, as pragas, o Mar Vermelho,
toda a história das conquistas de Josué, Jericó, etc. Por acaso esses homens não sabiam dessas histórias? Mas não, diante dessa afronta, eles estavam admirando o inimigo. E, infelizmente, às vezes, muitos de nós fazemos isso, né? Na nossa luta, na nossa provação, nós descrevemos o tamanho do nosso problema, nós preferimos descrever que esse problema nos atinge por vários e vários meses, dias ou anos, talvez. Nós, em lugar de falar para o gigante qual é o tamanho do nosso Deus, nós descrevemos qual é o tamanho do gigante que estamos enfrentando. Esses homens, sem Deus, não tinham fé, não tinham coragem, e eles continuavam contemplando o inimigo e ficando com medo dele. E nós sabemos, né, pelo conselho de Paulo, que nós somos transformados pela contemplação. Dessa maneira, a quem nós estamos contemplando? Se nós estamos contemplando, a quem nós estamos admirando? E consequência dessas duas atitudes, né, a admiração, a contemplação primeiro e a admiração, nós seremos vencedores ou seremos derrotados. Continuamos com o texto bíblico. Quando Davi se apresentou, quando ele foi falar com com Saul, o texto bíblico traz referência aos irmãos de Davi, principalmente Eliabe. Ele diz assim, versículo 28, e acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas que no deserto, bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Nós vamos falar daqui a pouco que havia uma questão familiar envolvida entre os irmãos de Davi, uma provável entre os irmãos de Davi e o menino Davi, ok? Mas o que eu quero destacar aqui é a falta de visão, a falta de discernimento de um irmão, de um soldado de Israel, que em lugar de apoiar, em lugar de entender de que ele seria enviado por Deus, em lugar de ter uma, um apoio, uma motivação para seu irmão, ele estava totalmente contrariado, totalmente enviesado e cego, espiritualmente falando, de maneira que ele ficou bravo pelo suposto orgulho que ele estava enxergando no seu irmão moço Davi. E aqui, novamente, nós podemos remeter à falta de fé que cega a nossa visão, né? Aquele que deveria ser aliado se tornou inimigo. Aquele que era próximo dele se tornou alguém que estaria atrapalhando. E a conclusão que nós chegamos é muito simples, né? Quando Satanás, estudioso das profecias, o maior conhecedor de Gênesis 3,15, identificou a Davi como um potencial inimigo que poderia derrotar a Golias, ele disse: estou em problemas. Tem risco desta batalha virar e eu ser derrotado junto com o exército dos filisteus. O que ele fez? Diante de um homem com falta de fé, ele se apossou de Eliabe, identificando nele alguém que poderia atrapalhar os planos de Deus, utilizando a Davi. E aqui nós temos também uma lição para cada um de nós. Quais são as nossas percepções a respeito do grande conflito? Nós somos a favor dos filhos de Deus, dos homens que são enviados por Deus, ou nós somos contra? Em nome da religião, inclusive usando a Bíblia, usando os textos de Ellen White, nós podemos ter percepções equivocadas a respeito de alguém que, em lugar de ser, na minha percepção, pode ser alguém que seja inimigo, esteja sendo usado por Satanás, na verdade é filho de Deus e enviado por Deus para pregar o evangelho, para falar algo para mim, para tocar o meu coração, etc. Quantas vezes ao longo da história da humanidade, por causa das convicções equivocadas, porém certas, né, na teimosia e no orgulho humano, as pessoas mataram em nome de Cristo os
os fariseus, os saduceus, os sumos sacerdotes de Israel, em nome da verdade, para proteger a segurança nacional do povo de Israel, eles mandaram matar Jesus. E depois guerras e milhares de mortes ocorreram, inclusive em nome de Jesus e em nome do cristianismo. Onde está o problema então? Qual é a nossa convicção? Nós estamos representando a Davi ou estamos representando Eliabe no cumprimento da missão? Às vezes eu me questiono muito e tomo muito cuidado porque são as minhas convicções que podem me levar a percepções equivocadas. E isso é em todos os âmbitos da minha vida, né? Nos meus relacionamentos, como pai, como filho, como marido, na igreja, na liderança. A gente às vezes conversa muito a respeito de métodos evangelísticos e a gente divaga, ou às vezes a gente encontra pessoas que pensam diferente de nós sobre o formato, e ali a gente quer impor o nosso modo de pensar, seja ele, entre aspas, indo para o lado liberal ou para o lado conservador. Será que em algum momento nós estamos tendo uma percepção equivocada e em lugar de ajudar para o cumprimento da missão, nós estamos atrapalhando? É uma questão que eu sempre tento me cuidar, me proteger, porque isso é muito forte nessa história e foi também no passado com os sacerdotes de Israel, levando Jesus para a morte. Ocorreu com Pedro, ele foi usado por Satanás, né? Afasta-te de mim, Satanás, foi a frase que Jesus proferiu para ele, né? Vamos adiante. O texto vai trazer uma experiência que Davi teve no seu passado. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. E quando via um leão e um urso, eu tomava uma ovelha e tomava uma ovelha no rebanho. Ele eh, venceu um leão e um urso usando as mesmas ferramentas, uma funda, pedras, habilidade e, sobretudo, confiança em Deus. Ele era alguém que dependia de Deus. Ele tocava um instrumento, compunha poemas a respeito do relacionamento dele com Deus. Ele tinha uma relação de confiança. Ele não foi para lutar com o gigante de primeira. Ele lutou primeiro com o leão e com o urso. E é por isso que também aqui existe uma aplicação muito forte para cada um de nós. Se ainda nós vamos enfrentar um gigante, quando os instrumentos de Satanás se erguerem num engano mundial, no sistema babilônico, muito forte, com muita intensidade, no aspecto de serem inimigos nossos, declarados da igreja, do povo de Deus, nós precisamos entender que hoje as nossas lutas talvez sejam apenas um leão e um urso. Talvez você ache que você está enfrentando o maior gigante na sua experiência cristã. Mas e se você estiver enfrentando um leão e um urso? Nada muda do ponto de vista da vitória, porque em Cristo Jesus você pode vencer. Mas saiba que Deus está preparando você para um propósito maior se você sair vitorioso, como Jó, né? Embora o mundo possa cair, nós podemos permanecer em paz. E se Jó venceu, nós também podemos vencer. Então, o grande conflito vai ficar mais acirrado e creio que muitos de nós ainda enfrentaremos lutas mais difíceis daquelas que nós estamos enfrentando. Porque se isso ocorrer, nós podemos confiar que Deus tem um propósito maior para isso, né? Que nós sejamos luz para outros. O texto bíblico, né? Ainda diz: e Saul vestiu a Davi. Olha, de outra maneira, Saul, cego, com falta de fé, achando que queria ajudar, bem intencionado, ele não enxergava de que a vitória seria pelo poder de Deus e não pelas armas, pelos instrumentos humanos. Dessa maneira, Davi foi sincero com ele, ele disse: olha, isso aqui é muito pesado, esse nunca usei, não fui treinado, e os instrumentos humanos não foram nunca suficientes para levar a Deus a uma vitória dele ou de algum representante do seu povo. Deus usou uma vara, um cajado, Deus usou algumas voltas e uns gritos de trombeta para fazerem muros cair, o mar se abrir. Deus apenas precisou que 3 jovens entrassem numa fornalha e o resto foi com Deus.
Então Deus não precisa de armas humanas. Por isso que no futuro nós poderemos confiar que o que Deus fará nos surpreenderá e não será com nenhuma arma ou método ou ferramenta humana que poderá prover uma vitória para o nosso lado, ao nosso favor. Vamos para o texto bíblico, 1 Samuel 17, 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. É muito nítida, né, a, a arrogância, a prepotência, o orgulho de Golias diante de um moço, uma pessoa, né, fraca, porque ele era um jovem, ele era um mocinho. E da mesma maneira, Satanás menosprezou a Jesus. Não sei se foi pela sua aparência, pela sua idade, quando ele estava iniciando seu ministério, mas ele também achou que poderia vencê-lo. E ele, a sua condição começou a ficar desesperada quando ele viu que ele não conseguia fazer com que Jesus pecasse, né? Mas aqui é interessante também que se destaca uma palavra, né? Aqui aparece ruivo. Ele era, a sua cor de pele dos seus cabelos era diferente daquelas que eram comuns naquela época, né? É como se quisesse destacar a fraqueza, né? Não sei se talvez hoje a gente poderia dizer de que uma pessoa albina, né, transmite, não é que seja, mas transmite uma fraqueza natural pela condição que ela tem, né? Então é a primeira vez que a gente, não é a primeira, né? Mas a gente vê que há um destaque também nesse aspecto, tá? Há uma outra questão também, vamos analisar usando outros textos bíblicos, que o próprio Davi foi menosprezado pelo seu próprio pai quando Samuel foi pedir para lhe apresentarem todos os filhos de Jessé para que ele pudesse ungir o rei de Israel. Então vamos tentar analisar uma questão familiar que é possível que tenha um efeito nessa questão do menosprezo que Jessé teve contra o seu próprio filho. 1 Samuel 16, 10 e 11 diz: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos. Então aqui tem uma indireta para dizer, olha, se ele não fez passar a Davi, será que Davi não era seu filho? Vocês percebem? A gente não está indo numa linha de dizer é assim, estamos dando uma interpretação conclusiva, mas estamos levantando uma possibilidade apenas, ok? Outros teólogos fazem isso também, tá? Não é que eu seja teólogo, desculpem. Na verdade, eu quero dizer, nas referências teológicas que eu compilei, eu vi de que muitos entendem de que Davi, de fato, era um filho de Jessé, mas alguns propõem a possibilidade de que Davi não era filho de Jessé, ok? Então, Jessé fez passar 7 filhos. Por que ele não teria feito passar o seu filho, Davi, tá? Só como possibilidade, só como um questionamento diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. É claro que Deus estava falando para a mente de Samuel, dizendo: não é esse, não é esse, né? Não olhe o exterior, Deus olha o interior, etc., né? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os moços, ou em outras versões diz, né? São todos estes, né? Ou acabaram os seus filhos. E ele disse: ainda falta o menor. Então, aqui, junto com esse texto e esse, nós podemos entender de fato em duas possibilidades. Ele esqueceu do caçula e aqui ele se lembrou do último filho que de fato ele tinha, ok? Como disse, estamos apenas levantando uma possibilidade. Onde estava ele? Que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo.
porquanto não vos assentaremos até que ele venha aqui. O fato dele chamar, né, ainda falta o menor, é, é um pouco estranho. Será que ele esqueceu? Será que ele fez questão de descartar Davi? Será que talvez Davi não era seu filho? Ok? É, por que dessa possibilidade que os teólogos levantam, né? Se a gente fosse ler Salmo 51:5, o texto diz, escrito por Davi, né? Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. É, novamente, esse texto não é conclusivo, mas pode ser que exista a possibilidade que um adultério da mãe de Davi tenha sido a origem da sua existência, ok? E Jessé, como um bom homem, aceitou ele ainda como seu filho. Não sei se a esposa se arrependeu do adultério, etc, etc. Então aqui nós vemos uma possibilidade devido às indiretas que o texto nos traz, tá bom? E por isso, diante de um talvez não filho, Jessé tenha feito questão de menosprezá-lo, descartá-lo, e o texto bíblico o destaca também como ele sendo de cor diferente, a sua pele e a cor dos seus cabelos, ok? Então, como for, né? Se Davi era filho legítimo de Jessé, ele continua representando Jesus. Se não, também existe uma possibilidade de conexão com Jesus, porque o nascimento de Jesus foi especial. Nós não podemos dizer, obviamente, de que o nascimento de Jesus foi em pecado ou alguma coisa do tipo, né? Porque foi concebido pelo Espírito Santo. Mas o que eu estou dizendo aqui é que há uma semelhança, uma tipologia, caso essa possibilidade se concretize, e um dia nós saberemos, né? Quem sabe do próprio Davi lá no céu, né? Perguntando toda essa história para ele. E a história dele será mais bonita, mais maravilhosa, porque ele se superou e foi além das suas origens, né? É, não como ele gostaria de ter tido, talvez, né? E tem outro fato muito interessante, eu estava pensando, estava orando e pensando, e se isso fosse possível, né? Porque uma vez eu estava assistindo um debate entre judeus e não judeus, né? Por que que os judeus não acreditam que Jesus é o Messias? E um dos argumentos, eles têm outros, né? Um dos argumentos diz o seguinte: é, por que na genealogia de Jesus, que está em Mateus 1, nós temos uma genealogia indo desde Davi, desde Abraão, etc. E essa linhagem é muito clara até chegar a José. E o ponto que eles levantam é muito óbvio, muito lógico, é o seguinte: de que adianta levar uma genealogia até José se José não foi pai biológico de Jesus? Se o próprio texto e os cristãos acreditam que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, por que e por qual motivo a genealogia chega apenas até José, sendo que José não foi pai biológico de Jesus? Faz sentido, né? Mas aqui, diante dessa possibilidade, nós inclusive podemos extrair uma resposta para esse argumento. Por quê? Porque Jessé, se ele não foi o pai biológico de Davi, o, a sua escolha, né, a escolha de Deus de ter escolhido Davi como o patriarca do qual ele tiraria a descendência de Jesus, e de fato de Davi, né, Davi foi tataravô de José, nós podemos entender essa inserção espiritual, uma adoção, ok? Então, de novo, esse trecho aqui do nosso estudo é uma possibilidade, é uma grande questão que a gente não vai ter resposta, mas como for, nós ainda vemos conexões com nosso querido Salvador Jesus, que foi homem e Deus em pessoa, que teve um nascimento virginal, especial, né? José o adotou e ele foi o Salvador de toda a humanidade, tá bom?
Então, dessa maneira, nós encerramos nosso parêntese sobre essa questão, por que Davi foi e fora menosprezado. Vejamos agora, vamos para a parte mais interessante e para o final do nosso estudo. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda e aproximando-se do filisteu. É, Quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós vemos de que o número 5 não era porque ele talvez achava que erraria a primeira e poderia acertar na segunda, na terceira, né? E ferir o gigante. Em 1 Samuel 21, 22, se dá a entender de que Golias tinha outros irmãos, tinha 4 irmãos que também eram gigantes. Então, Davi, conhecendo a existência desses gigantes, ele estava disposto pela fé e em nome de Jeová para uma pedra para matar cada um desses gigantes. Ok? Vejam a valentia, né? A coragem desse homem. E olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Nós já comentamos um pouco, né? Ele tinha uma tonalidade de pele, cor diferente, e isso aparece poucas vezes na Bíblia, né? Como a gente estava dizendo nos estudos anteriores, é, Esaú, o nome dele é Shaul, que significa peludo. Ele tinha uma cor avermelhada, né? Nos seus pelos. É, Davi, pela sua cor, transmitia fragilidade, alguém sem força, e por isso também ele era menosprezado. Uma outra questão que é muito interessante, se a gente pudesse indagar, né, essa palavra aqui, moço, qual seria a idade de Davi? É, Pelas leis que os próprios israelitas tinham, né, é, segundo Números, capítulo 1, versículo 3, os jovens de Israel poderiam se alistar para a batalha a partir de 20 anos em diante, ok? Então, nós podemos inferir disso de que se os 3 irmãos de Davi estavam na batalha, eles tinham mais de 20 anos. E se Davi era o oitavo ou o sétimo, porque existe uma pequena dúvida ali, é, ainda restavam quantos filhos mais velhos que Davi e mais novos do que os 3 irmãos mais velhos? Ainda faltavam 4. E se, no mínimo, existisse diferença de 1 ano de idade de um para o outro, né, 20 menos 4, Davi provavelmente ele estava no mínimo, né, com 15 anos de idade. Perdão, no máximo com 15 anos de idade. Então, ele era muito novo, ele era um moço, ele era um adolescente em final de etapa, né? Da mesma maneira, Jesus, quando ele iniciou, não estou falando na sua idade, que ele começou na adolescência o seu ministério, não. Mas quando nós estudamos o santuário, nós vimos de que na idade correta, quando ele tinha 31 anos de idade, ele iniciou seu ministério, porque os levitas também iniciavam o sacerdócio com essa idade. Então, ambos estão, pela sua idade, deixando um legado e um sinal a respeito das suas funções, né? E das vitórias que eles teriam nos seus respectivos, entre aspas, ministérios. O, o encontro é dado, Davi se encontra com Golias e aqui começa um diálogo muito curto e intenso. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas. Gravem essa expressão, porque esse é o fim que será dado aos inimigos e aos instrumentos de Satanás nos últimos dias. A besta, o falso profeta, as 2 bestas, no caso, e todos os ímpios, né? As suas carnes serão deixadas para as aves do céu e as bestas, ok? Então, o que Golias está proferindo é uma autocondenação. As palavras que ele proferiu voltariam contra ele e ele terminaria do jeito que ele estava ameaçando a Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti
em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Esse foi o motivo da vitória de Davi. E esse será o motivo da nossa vitória. Em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos. Nós podemos ter certeza disso, tá bom? Versículo 46. Agora é a resposta, né? A réplica de Davi ao seu inimigo. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Olha que interessante, Gênesis 3,15. Aonde seria ferido o descendente da serpente? Né? Seria esmagada a sua cabeça. Satanás começa a tremer aqui, diante da ameaça que seu instrumento, Golias, está recebendo. Ele começa a tremer porque ele vê que a virada do jogo ia acontecer a qualquer momento. Ferir-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. Ou seja, ele, na sua réplica, ele disse: Olha, as suas palavras serão usadas contra ti, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Que coragem, que fé, né? E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Quanto tempo durou a batalha? Provavelmente muito menos do que durou as palavras que eles trocaram um com o outro. Por que Davi correu? Porque ele tinha certeza da vitória em nome de Deus. A batalha foi travada foi muito curta, foi muito rápida. Se nós levarmos para a verdadeira história, o verdadeiro conflito, quanto tempo durou a batalha entre Jesus e Satanás aqui nessa terra? 33 anos. O quanto representam 33 anos diante de 4.000 anos de grande conflito que ocorria desde a queda de Adão e Eva até a vinda de Jesus? 33 anos não é nada. Jesus venceu de forma muito rápida e contundente o inimigo das almas. Se desses 33 anos a gente pudesse retirar, né, os 3 anos e meio de ministério, a vitória foi muito mais, muito, muito mais rápida ainda, né? Então, Jesus venceu todos os dias, todos os segundos, todas as semanas, todos os anos, desses 33 anos e desses 3 anos e meio. Todas as vezes Jesus foi vencedor contra Satanás. Como será a batalha final? Será rápida ou será demorada? E como deveria ser nossa atitude diante dos problemas? Se nós temos um Deus grande, poderoso, que já nos promete a vitória, nós podemos entregar a Ele as nossas cargas, nossos fardos e entender que Ele fará o melhor conosco. E se transmitirmos, né, pela fé esse fardo para Deus, isso já será uma vitória. Embora nós não vejamos a concretização, talvez, da resposta de Deus da maneira que nós esperamos. Se nós sabemos qual é a atitude que devemos tomar, se nós já temos um assim diz o Senhor, se nós já temos um conselho, nós não podemos esperar que Deus nos revele algo novo. Nós devemos tomar a atitude correta, rápida, sem demora, para obter o mesmo tipo de vitória que Davi teve contra Golias. Vamos para a parte final e a parte mais interessante também, né? E Davi, então, pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lá tirou e feriu o filisteu. Aonde foi ferido o filisteu? Gênesis 3,15, né? Na cabeça. E a pedra se lhe encravou. Quem dirigiu? Quem conduziu a direção, a velocidade e o alvo? Foi Deus, né? E caiu sobre o seu rosto em terra. A luta foi rápida, foi definida em segundos. Essa luta não durou nem um minuto sequer. E vamos para uma pergunta que foi feita na aula passada, né? Vamos responder com esse texto aqui. 1 Samuel 17:51. Com qual instrumento Golias morreu?
Golias foi morto pela pedra, ou como essa ilustração já está dando a resposta, né? E o texto vai dizer essa resposta. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada. Golias foi morto com a própria arma que ele estava carregando. Golias foi morto pela sua própria espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou a cabeça. Olha, cena após cena, o inimigo tremeu, ele ficou apavorado quando a testa do seu instrumento do mal foi atingida, e aqui ele entendeu de que a derrota dele estava assegurada. Satanás fugiu com medo, deixou os filisteus por conta, Davi venceu o gigante, e Gênesis 3,15 se cumpriu. De maneira que ele disse: olha, se um moço que em algum momento pecou, ele é sinal de que quando o verdadeiro Messias vier, ele vai ter todas essas características e sinais que eu estou vendo nesse moço. E sabem o que é intrigante aqui também? A partir do momento em que Satanás aprendeu essa lição de que Davi representaria o Messias e que seria da linhagem de Davi que viria o Salvador, Satanás importunou a Davi todos os dias da sua vida, através de Saul, através da ameaça, da perseguição, através da tentação, através do pecado, através dos seus filhos, através das suas mulheres, através dos exércitos dos filisteus, de outras nações. Satanás queria e queria que Davi não fosse salvo, porque ele sabia, ele queria contaminar a sua descendência, porque ele entendeu ali que quais características o verdadeiro Messias teria para acabar com a cabeça dele, não nesse caso de Golias. Vendo então os filisteus o que seu herói era morto, fugiram. Como nós podemos entender isso na luta entre o bem e o mal? Nós temos uma outra ilustração aqui, né? Só para fazer menção. A gente não quer assustar ninguém, obviamente, né? Mas o grande conflito teve nessa luta aqui uma cena muito delicada, e a cabeça foi mostrada e ela foi levada para Jerusalém, para Israel, e foi exposta para todos os israelitas para mostrar quem foi vencedor daquela luta. A espada de Golias foi a arma com a qual Davi matou o gigante. O que isso significa? Vocês se lembram que no deserto, quando serpentes venenosas foram enviadas para matar e envenenar os filhos de Israel, Deus pediu para Moisés para erguer uma cruz e pendurar uma serpente de bronze, porque o motivo da morte dos israelitas, a serpente, teria que ser erguido na cruz. Não era o veneno, não eram as serpentes que estavam matando os israelitas. Qual foi o maior instrumento, o maior veneno criado por Satanás, a sua obra mais grandiosa de engano, se não é o pecado, o veneno que contamina todo o nosso coração, todo o nosso ser e contamina nosso mundo? Não é o pecado? Então, o que nós podemos concluir é que se Davi usou a espada de Golias para matá-lo, Jesus usaria o pecado para acabar com a cabeça de Satanás, simbolicamente na cruz do Calvário. Porque em forma de pecado, mas sem pecado, parafraseando o texto de Paulo, né? Jesus se tornaria vencedor e se tornaria o Cordeiro Imaculado que seria morto pelos seus e pelos meus pecados. Por isso que aqui nós conectamos a história de Davi e Golias, a espada de Golias, a serpente de bronze e Jesus com seu sangue puro e limpo, recebendo todos os pecados da humanidade e morrendo e propiciando para nós uma vitória imerecida, através da vitória do nosso campeão. A arma que Satanás inventou foi a arma que Jesus utilizou para esmagar a cabeça, cortar a cabeça da serpente. Foi na cruz do Calvário que
a gente vê a tipificação da cena que nós mostramos quando a cabeça de Golias foi cortada. O pecado, mas sem forma de pecado. Isso nos traz uma aplicação muito clara e direta para nossas vidas. Se Jesus veio para, entre muitas outras coisas que o santuário nos mostra, né, também para vencer o pecado, isso significa que nós, pelo poder do sangue dele, pelo poder do seu amor, pelo poder do Espírito Santo, nós também podemos vencer o pecado. Não pelas nossas próprias forças, não pelo nosso conhecimento, e sim num âmbito, numa luta espiritual, ok? A grande questão é, nós faremos o papel de Davi na nossa vida ou faremos o papel de Saul, de o irmão de Davi? Nós teremos a percepção correta, nós teremos fé, coragem para enfrentar os nossos gigantes, nossos ursos, leões, no nosso pequeno, grande conflito, a quem nós representaremos? Nós vamos nos apropriar da vitória de Cristo para sermos também mais do que vencedores, né? Precisamos lembrar a cada dia, isso me traz muita tranquilidade, muita alegria, de que Satanás já é um inimigo derrotado. Ele foi derrotado na cruz do Calvário, foi desmascarado. Os anjos reconheceram naquele dia quem de fato era Satanás, a ruindade dele contra o Filho de Deus, um inocente sendo morto daquela maneira, sofrendo daquela maneira, né? Então, nós estamos lidando com alguém poderoso, experiente, invencível diante de nós, mas já é um ser derrotado. Vamos para o final do nosso estudo aqui. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino. E edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. O que Satanás entendeu aqui? Samuel estava dando uma profecia que definia que de Davi viria o verdadeiro rei, príncipe dos príncipes, Emmanuel, Deus conosco, que teria um trono eterno. Por isso que desde o episódio da vitória contra Golias e desde o conhecimento de Satanás desta profecia, Satanás atormentou e queria acabar com a vida pura e santa, a existência física, moral, é, daquele que seria o rei mais importante da história de Israel. E esse texto se conecta com Lucas 1, 32 e 33. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Pois Jesus é o Messias que Davi representava. Quantas histórias, quantas aplicações dessa história nós trazemos aqui? Qual é o gigante que nós estamos enfrentando? Penso eu que os nossos gigantes ainda estão no futuro. Deus tenha misericórdia de nós, mas glória a Ele, porque Ele pode nos dar vitórias. Ele pode nos dar vitórias hoje com os nossos leões, nossos ursos, e nos preparar para um gigante que ainda está se preparando, está se erguendo para lutar contra nós e contra o povo de Deus. E uma lição que eu aprendi com a história de Davi é que a minha luta é escolher quem vai lutar por mim. Se eu não consigo vencer Satanás com as tendências, a natureza pecaminosa, o meu histórico de derrotas, com as minhas frustrações, eu tenho confiança naquele que foi vencedor na cruz. A minha luta não é eu lutar por mim, é quem vai lutar por mim, em quem vai lutar no meu lugar. Por isso que a nossa justiça ela é imputada, né? Ela vai além daquela questão de autoconhecimento, autossuficiência e próprias forças. E para terminar, eu gostaria de fazer uma aplicação final, um paralelismo final entre um Golias que vai se erguer daqui a pouco, na figura de Babilônia,
Babilônia vai aglutinar a besta que surge do mar, a besta que surge da terra. Ambas as bestas vão erguer uma imagem e tudo isso vai configurar o Golias final. E nós teremos uma batalha final, o Armagedon, que será uma luta espiritual também. Por isso que a história de Davi e Golias também tem uma projeção futura, não apenas se remete à história do Calvário. Esse poder, né, enganador também é prefigurado no capítulo 11 de Daniel, o rei do norte, que vai atacar o rei do sul, vai fazer aliança com ele e vai correr atrás até os confins da terra contra os filhos de Deus. Porém, ele ficará irado, né, quando ele ouvir os rumores do norte e do oriente para perseguir os santos. Tudo isso, né, desdobramento de Gênesis 3,15, o dragão ficará irado contra o resto dos remanescentes da descendência da mulher, né? Os que guardam os mandamentos, mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus. Os filisteus, é interessante que os filisteus estavam num monte e do outro lado do monte estava o povo de Israel. O Monte Santo, na grande luta no Armagedon final, estará o povo de Israel, Sião, né? E do outro lado do vale, do vale do Megido, Armegido, né? Armagedon, nós já estudamos isso no Apocalipse, estarão os nossos inimigos. No meio, no vale, passava um rio, as águas que serão nossas inimigas, depois serão nossas aliadas. Você se lembra do nosso estudo? Se você olhar, e aí uma tarefinha para casa, leia os textos bíblicos que estão em 1 Samuel 17, que descrevem a altura do gigante. Ele tinha 6 côvados e 1 palmo. O número 6 aparece em cena. A ponta da lança de Golias pesava 600 ciclos de ferro. E a armadura dele tinha 6 elementos descritos nos seus materiais, nas suas composições, nas suas partes, né? O número 6 projetado para o último conflito, a última batalha, como a marca da besta, o 666. A igreja estará indefesa, será menosprezada, né, em comparação com a multidão de pessoas que vão sair em perseguição contra essa igreja. A luta será entre, como a gente estudou, entre a Caim e Abel, né, será por uma falsa e verdadeira adoração. É interessante também que 3 irmãos de Jessé foram enviados e eles não conseguiram obter vitória para o exército de Deus. 3 mensagens angelicais foram enviadas ao mundo e elas ainda não levaram o seu cumprimento e não foram levadas ao mundo inteiro. E a luta não foi resolvida entre o bem e o mal com essas 3 mensagens. Qual será a quarta mensagem? O quarto filho de Jessé que será enviado para vencer definitivamente o grande conflito? Apocalipse 18 fala de um quarto anjo, uma mensagem que chegará ao mundo inteiro. E por isso que Jessé representa a Deus. Jessé envia Davi e Deus envia um quarto anjo para de fato definir a vitória entre o bem e o mal. O remanescente fiel terá um caráter semelhante ao de Davi e os inimigos da igreja morrerão pelas suas próprias armas. Eles se matarão entre si. Você se lembra quando nós estudamos isso no episódio do Mar Vermelho? A congruência da última batalha é tipificada pela travessia do Mar Vermelho e pela luta entre Davi e Golias. A palavra de Deus é maravilhosa e nós podemos crer e ter certeza na vitória em Cristo Jesus, independente do tempo em que nós nos encontramos. Hoje, na nossa luta diária individual, ou na futura que será maior individual e ao mesmo tempo coletiva. Você gostaria de receber de Jesus o manto da sua justiça e se preparar a cada dia para essa luta final? A vitória está assegurada. Eu creio assim. Vamos terminar com uma palavra de oração. Querido Deus, nosso bom e maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela tua palavra. Obrigado pelas histórias do passado que nos trazem muitas lições, muita confiança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor venceu. O teu amor, o teu filho demonstraram um tal amor na cruz,
por nós, e isso é uma representação da vitória que o Senhor obteve contra Satanás. Obrigado porque nós vivemos um período pós-Calvário, de maneira que nós temos a confiança do passado da vitória, e através das profecias nós podemos confiar de que as vitórias futuras também serão tão certas como as vitórias do passado. Abençoe este grupo de pessoas que estão ouvindo, estudando a tua palavra. Que teu Santo Espírito toque o coração delas para que essa entrega ocorra a cada dia. E que nós recebamos o manto da justiça para preparar o nosso caráter a cada dia. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.